E o tema que eu gostaria de pensar com vocês, eu queria que você refletisse sobre esse tema. Sei que ele vai ministrar o seu coração, e eu gostaria de falar para você como se fosse a última vez. Como se fosse a última vez. Queridos, essa palavra falou demais e tremendamente ao meu coração. Antes mesmo de ouvir os louvores, antes mesmo de ouvir a ministração da Thaís, para a gente não perder tempo, porque tem um propósito, nós precisamos ter prioridades, saber o que Deus quer da nossa vida. Então, eu queria ministrar ao seu coração como se fosse a última vez. E o texto que falou ao meu coração, para que eu pudesse ministrar essa palavra ao seu coração, se encontra lá em Isaías 38, a partir do versículo 1. Vou estar lendo, os irmãos estarão acompanhando, e Deus vai falar, nós vamos poder tirar lições desse texto, e Deus vai ministrar aos nossos corações. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Queridos, eu fico imaginando como que estava a vida de Ezequias. Como que foi receber do profeta, o profeta Isaías caminhava com Ezequias. O profeta Isaías, ele estava ali lado a lado com Ezequias em seu reinado. E tudo que Isaías falava se cumpria na vida do povo e na vida do rei Ezequias. A Bíblia fala, primeiro eu queria apresentar a você quem era Ezequias. Ezequias, ele teve a oportunidade de reinar a partir dos seus 29 anos, por aí. Porque o reinado de Ezequias, quando ele recebeu essa palavra do profeta Isaías, ele tinha por volta de 38 para 39 anos, 40 anos. Ou seja, ele tinha, acho, uns 14 anos de reinado, mais ou menos isso. E Ezequias começou ali, o momento de Ezequias era um momento muito bom. O que Ezequias estava vivendo para com o seu povo, para com o povo de Israel, era um momento muito bom. Sabe por quê? Quem era Ezequias? A palavra de Deus vai nos trazer essa informação quando nós olhamos lá em 2 Reis, capítulo 18. Vai falar um pouquinho de quem era Ezequias. E a palavra de Deus diz: no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos precisos, está vendo? Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Abi e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. Removeu os lugares altos, queimou as colunas e derrubou os postes ídolos da deusa Azerá. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã, e até aquele dia lhe queimavam incenso. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes dele, nem depois dele. Queridos, olha que palavra, olha quem era o rei Ezequias. Ezequias confiou no Senhor, estou repetindo, no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Assim o Senhor estava com ele, e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Rebelou-se contra ele o rei da Assíria e não o serviu. Ou seja, quem era Ezequias? Era um homem de Deus.
era um homem de fé, era um homem que estava ali lado a lado com Deus, um homem que conseguiu trazer para Israel uma vida de retidão. Um homem que estava ali conduzindo o povo de Israel ao ponto de poder se achegar a Deus e Deus achar graça a ele, ao ponto de ser registrado na sua palavra, que não houve um rei como Ezequias. Ou seja, da sua época, ele era o cara, ele era aquela pessoa que estava ali reinando conforme a vontade de Deus. E nós sabemos, né, todos aqueles, se você não sabe, você vai saber agora, todos aqueles que estudam a palavra de Deus, como que era o povo de Israel? Era uma montanha russa. O povo de Israel, ora estava lá em cima, pertinho de Deus, ora estava lá embaixo, longe da presença do seu Deus. Ora estava lá adorando somente a Deus e sendo liberto, sendo, né, abençoado por Deus. Ora estava lá embaixo adorando outros ídolos, adorando, né, ídolos de outras nações, se misturando, fazendo tudo o que era contrário à vontade de Deus. Mas Ezequias trouxe um momento de paz ao povo de Israel. Ezequias conseguiu fazer com que os postes ídolos fossem quebrados, destruídos, queimados. Ezequias destruiu a serpente de ouro que foi feita, né, lá quando Moisés, né, subiu, quando Abraão subiu ao monte. E aí, ou seja, tudo isso foi feito através de Ezequias. Então, Ezequias era um homem temente a Deus. E aqui eu olho para Ezequias, e Ezequias fez mais. A palavra vem trazer logo depois que o rei da Síria se levantou, Senaqueribe se levantou contra Ezequias, contra o povo de Israel. O rei da Síria devastou o povo de Judá. E aí, ou seja, o rei da Síria foi devastando os povos, vários povos, e chegou o momento em que ele se depara contra o povo de Israel ali em Jerusalém. Ou seja, ali estava o povo diante do rei da Síria. E ali estava o povo diante de um grande desafio. E sabe o que aconteceu? Vieram homens, né? Vieram enviados do rei e afrontaram o rei. E aí chamaram o rei à presença. O rei Ezequias não foi. Enviou alguns homens lá do alto da muralha. E ali eles falaram, afrontaram mesmo. Tentaram humilhar e falaram que eles iriam, né? Eles falaram, você acha que Ezequias vai conseguir livrá-los da mão do meu rei? Vocês acham que eu vim aqui por minha própria conta? Não, foi o meu rei quem me enviou. Ou seja, o meu rei me enviou e nós vamos destruir o povo de vocês. E eles falaram, eu falo mais, vocês comerão dos seus, né, das suas fezes e beberão a sua urina. Ou seja, a afronta foi muito grande ao povo de Israel. E Ezequias fez o quê? Ezequias foi levado, depois, após ser levado a ele toda essa afronta, Ezequias foi até o monte do Senhor, até o templo do Senhor ali, e entregou-se, derramou na presença do Senhor, ao ponto do Senhor, através de Isaías, falar com Ezequias que isso não aconteceria. Ou seja, Ezequias tirou ali, né, aquele momento mais difícil, um dos momentos mais difíceis que Israel estava vivendo, porque era um reino muito grande, o rei da Síria estava, ou seja, devastando tudo à sua volta, um reinado muito grande, um exército muito poderoso, que estava ali diante agora de mais uma dificuldade, ou seja, de mais uma conquista, mas através do rei Ezequias, Deus achando favor nesse rei, simplesmente ele conseguiu fazer com que esse exército fosse disperso, com que esse exército fosse afastado, ou seja, o perigo saiu dali do meio de Israel, as portas de Israel. E aí o que acontece? Acontece que após acontecer tudo isso, vem Isaías, ou seja, no momento, acho, de tranquilidade, agora é hora do quê? Agora é hora de eu descansar, agora é hora de eu ficar tranquilo, agora é hora de eu pegar e realmente poder curtir com o povo as conquistas. Aí vem a palavra, né, do Senhor através de Isaías. E aí Isaías fala, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Ou seja,
Depois de tudo isso, de tantas conquistas, chegou o momento em que Ezequias, simplesmente é acometido de uma doença, de uma enfermidade, e essa enfermidade, Isaías vem trazer para ele que era uma enfermidade para a morte. Eu imagino aqui, quando é como se fosse uma pessoa que, após viver a sua vida, após lutar, ela vai e se aposenta. Agora eu vou me aposentar, agora eu vou só curtir a minha vida. E na hora de curtir a vida, ela pega e recebe o diagnóstico de um câncer. E um câncer terminal. Imagina, é mais ou menos essa notícia que Ezequias recebeu. Ou seja, a doença que você tem, essa enfermidade que você está passando é para a morte. Então ponha em ordem a sua casa. Aí eu imagino como que é a mente de alguém, ou seja, de um doente terminal. De alguém que olha para as suas expectativas e não tem mais. Olha para a sua realidade e não tem mais. Olha para o seu futuro e não tem mais o futuro. Eu acredito que alguém que está em estado terminal deva olhar para dentro de si e começar a pensar. Talvez ele não vai pensar em tudo que ele está deixando para os seus filhos, ou tudo que ele possa estar querendo. Não, acho que ele vai pensar, quantas pessoas eu ainda preciso perdoar? Quantas pessoas ainda não me perdoaram? Quanto mal eu fiz à vida das pessoas? Ou pelo contrário, talvez ele possa pensar assim, quantas coisas eu ainda tenho planejado para o meu futuro? Agora que está na hora de eu poder curtir a minha vida, de eu aproveitar a minha vida, agora acabou a minha vida. Não tenho mais perspectiva de vida, porque eu vou morrer. Infelizmente, tem muitas pessoas assim, sem perspectiva de vida. E eu falo isso porque é a realidade do dia a dia. Foi dito aqui hoje, nesse altar, você não sabe o dia de amanhã. Na realidade, nós não sabemos o minuto que nós vamos viver após esse agora. Nós não sabemos a saída daqui como será, o nosso anoitecer, o nosso acordar amanhã, nós não sabemos, nós não temos como saber. Nós imaginamos, Talvez tenha alguém aqui pensando assim, amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã eu tenho um monte de problema para resolver, amanhã eu tenho que entregar algumas demandas, amanhã é folha de pagamento, começa aquela correria de folha de pagamento. Amanhã, eu tenho que me planejar porque eu tenho que fazer uma entrega. Amanhã eu tenho que fazer uma prova, ou eu tenho que estudar para uma prova. Nossa, amanhã eu tenho que cuidar do meu filho, da minha filha. Amanhã eu tenho que levar ele à escola. Ou seja, quantas coisas a gente pensa que a gente pode fazer amanhã. E não estou dizendo que você não deva pensar, porque planejamento é de Deus. Mas o que eu queria te levar a refletir nesse momento é que Ezequias, acredito eu, que após estar vivendo esse auge na sua vida, após fazer tudo isso, todas essas conquistas, ele também pensava dessa forma. Ele também se planejou para um futuro, mas ele recebeu uma palavra que poderia mudar toda a sua história. E mudou toda a sua história. Porque nesse momento aqui, ele recebe da parte do Senhor a palavra, ponha em ordem a sua casa. E eu queria transmitir essa palavra, assim como foi transmitida a mim e a você. Põe em ordem a sua casa.